Fala investidor, tudo bem? Se o seu objetivo é obter renda mensal através de investimentos inteligentes, você está no canal certo. No vídeo de hoje vamos falar a respeito da carteira pública referente ao mês de dezembro de 2021 e suas operações. Eu sou Renato Braga e esse é o nosso canal Usina do Dinheiro. Lembramos que não damos recomendação de compra ou venda de ativos, temos somente a intenção educacional. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha o vídeo, fazendo assim que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Começamos após a vinheta. Vamos lá, galera, vamos compartilhar a tela para mostrar o projeto da carteira Usina do Dinheiro. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo porque a gente vai mostrar a geração de renda dessa carteira pública que foi criada em julho de 2020. Mostrar os valores mensais de geração de renda durante o ano de 2020, o quanto gerou, desde julho até dezembro de 2020 e todo o ano de 2021, com a intenção de dar para vocês subsídios para que vocês aprendam a investir e a investir de maneira melhor. Sempre lembrando que os investimentos que eu faço aqui nessa carteira pública, eles não são nenhum tipo de recomendação de compra, manutenção ou venda. O investidor ele tem que se instruir, tem que buscar conhecimento a respeito do mercado de renda fixa, renda variável, para que ele consiga assim tomar as melhores decisões, sempre pensando em dirimir os seus riscos e tentar potencializar as virtudes que tem em cada tipo de investimento, para que ele consiga, principalmente, sobreviver no longo prazo e ter uma remuneração sempre, no mínimo, superior ao CDI ao longo do tempo. Então vamos lá para a planilha que vocês já conhecem, a planilha do canal. A ideia de alocação, o rebalanceamento que eu faço aqui com relação à carteira é de 50% em ações, 30% em renda fixa e 20% em FIs. Com relação ao que está atualmente em ações tem cerca de 63%, renda fixa 20% e também aqui em FIs cerca de 15%. Ao longo dos meses, dos próximos meses, a ideia é trazer esses percentuais aqui que estão atualmente mais próximos da alocação inicial dessa carteira. Então vamos para as operações do mês. Durante o mês de dezembro de 2021, eu aumentei a posição em Banrisul, comprando mais 260 ações de BRSR6. E as operações de opções, que é o foco principal aqui do nosso canal, eu fiz as vendas de opção de compra em BB Seguridade, Brasil Malls, CCR e Rumo Logística, remunerando ainda mais a carteira, porque a partir do momento que a gente faz uma venda de opção de compra, a gente com isso, a gente tem uma obrigação de entregar o ativo a um valor do objeto, ou seja, do call strike, mas a gente recebe por isso um prêmio, e esse prêmio é o valor da opção que entra na nossa conta junto à corretora em D1, ou seja, no dia seguinte. Eu vou ir para o gráfico para exemplificar e para ficar um pouco mais didático, um pouco mais fácil para vocês compreenderem. Por exemplo, aqui, ó, CCRO a 135, que é de strike 13,42. Fiz uma venda a 10 centavos na CCRO a 135, ou seja, entrou mais 10 centavos para que eu tivesse, com isso, a obrigação de entregar a R$ 13,42. O preço de entrada aqui no ativo foi a 14,38. Então, ao longo dos meses, fazendo essa estratégia de remuneração mensal, eu consegui baixar o meu custo para R$ 11,64. Fica bem simples o entendimento aqui. 14,38 menos 11,64. Isso dá um total de R$ 2,74. Ou seja, desde o momento que eu fiquei posicionado no ativo da CCR, eu consegui remunerar em R$ 2,74. É como se tivesse baixado o meu custo, porque gerou com isso uma remuneração mensal, dividido por 14,38. Isso aqui gerou cerca de 19% de remuneração ao longo do período. Ou seja,
Aquele investidor que de repente fosse só buy and hold e tivesse somente comprado nas ações da CCR, ele teria recebido ao longo do tempo somente dividendos, juros sobre capital próprio ou bonificações de ações, que normalmente são essas três possibilidades de ganhar com um ativo, além, claro, da própria valorização da ação, caso o investidor venha a vendê-la. Consegue uma quarta via ali. Essa quarta via seria o quê? A utilização das opções, e que deu um percentual de 19%, aproximadamente. Normalmente, os investidores conseguem aproximadamente, sim, uma média em torno de 6% ao ano. Então, a gente percebe que aqui gerou 19%, fora o que foi ganho com os proventos das ações. Muito interessante vocês estudarem a respeito do mercado, se instruírem, começarem aos poucos, sempre sabendo o que estão fazendo, nunca se alavancarem em uma opção, porque muitas vezes fazendo isso vocês acabam gerando um grande prejuízo e muitas vezes indo à ruína. É importante começar com pouco e começar sempre estudando, se dedicando para ter um entendimento e saber aonde vocês estão pisando, que é o principal. Vamos voltar lá para a planilha. Voltando na planilha, então, da carteira pública, no mês de dezembro de 21, a gente recebeu aqui R$ 46,43. Lembrando que esses rendimentos de FIs, que são os fundos de investimento imobiliário, eles são livres de imposto de renda, ou seja, não são tributados em imposto de renda, a gente recebe isso de forma líquida na nossa conta junto à corretora. Não fiz aporte em renda fixa, porque a gente investiu em renda variável comprando ações. As operações aqui, compra com relação às ações, que são as 260 ações. E por fim, aqui na aba de controle, a gente vai conseguir ver aqui o resultado de janeiro a dezembro de 2021. Antes disso, a gente vai ver o que gerou lá em 2020, quando foi criada a carteira pública. De julho de 2020 a dezembro de 2020, a gente gerou aqui um retorno de R$ 1.003,13. Isso o quê? Através dos FIs, através das próprias opções. Lembrando que aqui nesse cálculo eu não ponho a parte de renda fixa, que também acaba gerando. Então, para ficar um pouco mais fácil, eu acabo colocando o quê? O que a gente consegue de rendimento aqui com relação aos FIs, o que a gente consegue de rendimento com relação às opções das ações e também o que gera de retorno através dos proventos que as ações nos pagam. 1.003,13 em 2020 e no último ano gerou 2.617,68 de retorno. Aqui é bem interessante pontuar isso. Ó. Com relação aos proventos das ações, a gente recebeu R$ 467,79. Isso aqui representa um total de 17,87%. Os rendimentos dos FIs, os fundos de investimento imobiliário, geraram para nós R$ 465,08, o que representa 17,77%. Agora a gente vai ir para a cereja do bolo, ou seja, é aquele investidor que se capacita, que estuda, que é dedicado. Ele não precisa ter um tempo muito grande em cima dos seus investimentos para gerar esse plus. Ele simplesmente pode ir construindo isso ao longo do tempo, como se fosse a própria profissão dele. 1.684,81 foi o que gerou com relação à utilização das opções nessa carteira pública, o que representa em torno de 64,36%. A gente percebe que é esmagador a questão do percentual e o valor absoluto, o valor em reais que gera para a nossa carteira se nós fizermos uma gestão ativa. Qual que é a diferença? Investidor buy and hold simplesmente compra as ações e muitas vezes vai receber os proventos. Teria recebido R$ 467,79, por exemplo, se ele não soubesse utilizar opções. Agora esse investidor, ele sabe um pouco mais, ele se dedica um pouco mais, estuda a respeito do mercado, análise técnica, fundamentalista, e ele começa a utilizar as opções. Aqui ele já remunerou mais R$ 1.684,81. Queria pontuar isso, a questão da geração de renda mensal. Vocês percebem que eu não falo aqui em rentabilidade. Em nenhum momento, desde a criação da carteira pública lá em julho de 2020, eu falei em rentabilidade. O que a gente tenta passar aqui para o investidor? Para você que está aí do outro lado, a gente passa o seguinte:
Nós temos a nossa atividade principal, nós trabalhamos e nós separamos uma parte do que a gente ganha, independente do valor. A gente pode investir 10, 50, 100 reais por mês, não importa o valor. O que importa é a questão do hábito, a questão da disciplina, de começar a estudar, se dedicar. E isso porque, se esse investidor realmente ele se dedicar, independente do valor, ele vai estar sempre em bases sólidas, ele vai estar crescendo sempre um pouquinho a mais. A cada mês que passa, ele vai crescer um pouco a mais, vai estudar, vai entender um pouco a mais e vai, com isso, criar uma espécie de uma segurança maior para si e para sua família. Porque não adianta a gente pensar que lá no futuro a gente vai ter uma aposentadoria interessante. Atualmente, a nossa aposentadoria com a nova reforma da Previdência nos trouxe um desafio ainda maior. Quem não se dedicar, quem não buscar conhecimento a respeito de investimentos e começar, sim, a investir mensalmente para que ele realmente crie uma liberdade financeira daqui 10, 20, 30 anos ou muitas vezes em prazos maiores, provável que vai passar algum tipo de dificuldade na sua velhice, na melhor idade. Então é isso, pessoal. Se tiver algum tipo de dúvida com relação ao assunto abordado no vídeo, podem perguntar que eu respondo sim com a urgência possível. E é isso. Bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.